Sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12. Quem já leu um capítulo da Bíblia hoje, diga amém. Rapaz, vocês estão falando a verdade, né? Vou perguntar de novo, para não dizer que você se enganou. Quem já leu um capítulo da Bíblia hoje, diga amém. Opa, tá bom, né? Tem um número bom aqui. Então pronto, você que não leu, vai ler agora. Vamos nós. O Senhor enviou Natã a Davi. Entretanto, entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias o heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas porque com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Amém, somente até aqui, até o versículo 14, quase que a gente vai a um capítulo, né? Tive piedade de você, crente. Porque o justo sofre, porque o justo passa por tribulações, porque o justo passa por angústias. Bem, nós estamos já na 4ª mensagem sobre esse tema. Nós falamos sobre a lei da semeadura, nós falamos da nossa identificação com Cristo, nós falamos da prova da nossa fé, o aperfeiçoamento da nossa fé, e tudo isso se dá pelo passar por tribulações, perseguições que geram sofrimentos. Hoje
nós vamos falar do sofrimento gerado. E no texto que nós vamos ver, fala de tristeza, né? Tristeza, sofrimento gerado pela correção divina. Veja bem, hoje eu quero tratar com você sobre este ponto. Às vezes sofrem os salvos, os justos, não porque ele semeou o mal e está colhendo o mal, não por causa da sua identificação com Cristo, porque Cristo padeceu, ele também vai padecer, não por causa do refinar da fé, mas porque ele está sendo corrigido, disciplinado pelo Senhor, o seu Deus. E já de antemão eu quero esclarecer que isso é bom, como nos outros motivos também. E por que é bom? As Escrituras dizem que é bom pelo fato de que Deus, ao corrigir, ele está declarando que ainda tem este como seu filho. Portanto, ao corrigir, ao disciplinar, Deus está cuidando da manutenção ou da restauração da comunhão. Quem está comigo, diga amém. Amém. A disciplina do Senhor, ela tem o objetivo de restaurar. Quando fala de restaurar, é algo que foi corrompido, que foi acabado, né? Algo que, enfim, ou restaurar, ou então preservar. E aí eu chamo de manutenção. Restaurar ou preservar, cuidar da manutenção da comunhão. E aqui está o bom, porque, segundo o texto sagrado, quem não é pelo Senhor disciplinado, quem não é pelo Senhor corrigido, é porque o Senhor já desistiu. É porque o Senhor não tem mais este ou esta como seu filho, como sua filha, como seu servo. Portanto, Deus não tem mais como seu. A comunhão foi rompida e ponto. Eu queria ler alguns textos com você. O primeiro texto que eu quero ler é o de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 11 e 12. Provérbios 3, versículo 11 e 12, que diz: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A correção do Senhor só é dada àquele a quem o Senhor tem por filho. Esse é o texto base que o autor aos Hebreus vai usar para descrever a disciplina do Senhor em Hebreus, capítulo de número 12. Então é baseado nesta verdade de Provérbios 3, versículo 11 ao 12, que o autor dos Hebreus escreve capítulo 12, principalmente a parte do versículo 4 ao versículo de número 13, que diz assim: olha que interessante: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado,
E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportais, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então veja bem, aquele que não sofre a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, é porque Deus não tem mais por filho. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ora, se a gente aceita a disciplina dos pais terrenos, como não aceitaremos de bom grado a disciplina do Pai dos Espíritos, ou seja, de Deus? Porque o Pai terreno, por um pouco de tempo, nos corrige como bem lhes parecia, mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, manutenção da comunhão. Porque Deus nos corrige para continuarmos sendo participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. A correção dói, gera tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Em outras palavras, parafraseando, deixa de estar aí murmurando, sendo molenga, levanta, porque Deus está te corrigindo para te sarar. Versão Josimar Gonçalves atualizada. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Estou mostrando para você que um dos motivos de sofrermos, padecermos, porque Deus pode estar nos corrigindo, crente. Versículo 32 diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por que que Deus corrige, disciplina, repreende os seus filhos? Primeiro, porque Ele ama. E porque Ele ama, Ele quer a manutenção dessa comunhão, dessa relação, para que possamos participar da sua santidade. E 2, para que a gente não se perca, irmãos, e sejamos condenados com o mundo, ou seja, é Deus nos salvando. Amém? Você entende isso? Pois bem, a grande questão é o crente perceber isso no viver prático. É o crente, quando estiver passando por alguns tipos de aflições e angústia, ele fazer uma análise de si, refletir sobre o seu estado, sobre a sua condição, sobre a sua vida, e ele fazer essa sondagem: por que eu estou passando por isso? Porque eu fiz uma semeadura, uma má semeadura? É porque eu estou
testemunhando de Cristo e o mundo está me odiando e por isso está me perseguindo? Ou porque Deus está purificando, refinando, Deus está provando se a minha fé é genuína para gerar em mim, entre outras coisas, a perseverança, para que eu não desista, eu continue até o fim? Ou porque eu estou em pecado? Ou porque eu tenho vivido de uma forma que não glorifica a Deus numa área da minha vida? E Deus, por zelo, por amor, Ele está me botando na prensa, Ele está me disciplinando, me corrigindo para ver se eu caio em si, eu me arrependo e deixo o pecado e não me perca. Tem que haver essa pergunta, crente. Tem que haver essa reflexão. Porque se não houver, tem crente que dá de bonzinho ainda, fica murmurando. Ó Deus, não me vê. Ó Deus, não me ama. Ó Deus, por que isso? Depois que eu comecei a ser fiel, a ser dedicado. Tem crente que ainda paga de bonzão, quando na verdade ele precisa cair em si. Crente, olha para a tua vida, você acorda, crente, acorda, mano. Você está encobrindo o pecado, você está guardando o pecado, e Deus está vendo que dessa maneira você vai se perder, você vai se desviar, você vai se condenar. Ele está te salvando, e ao invés de você agradecer, você está murmurando. Oh Deus, porque eu estou desempregado. Oh Deus, eu estou dando um exemplo aqui, viu, irmão? Estou dizendo que está acontecendo isso, mas vai que está. Oh Deus, por que não abre-se a porta? Oh Deus, misericórdia. Eu queria alcançar isso, eu queria realizar aquilo, mas sem trabalhar. Ou tribulação. E realmente, dificuldade financeira abala as estruturas da relação, compromete o relacionamento no casal, enfim, traz uma tribulação terrível. Mas vai que você está sendo corrigido pelo Senhor, porque o emprego anterior que você orou foi muito para receber, e o Senhor abriu a porta, só que você não deu valor, ouviu a voz dos murmuradores do seu trabalho, e começou a caçar os defeitos, e começou a trabalhar de qualquer jeito, e fez aquelas marmotas que o ímpio faz para poder ser enxotado da empresa, que tem crente que faz isso. Por isso é bem feito quando ele não consegue arranjar um outro emprego, ele fica passando pela prova, que ele usa de malícia que nem um ímpio. Eu vou começar a faltar, vou começar a botar atestado, que é para o meu patrão me botar para fora. Isso é coisa de ímpio, e não de alguém que conhece e que serve ao Senhor. Aí vai que a pessoa teve esse comportamento, esse procedimento no emprego antigo, aí Deus, para não deixar essa alma se perder, bota ele no estreito, não abre a porta. Aí quando não abre a porta, meu irmão, todo emprego é bom. Aleluia! Todo patrão é uma bênção. No instante ficar crente, para não se perder. Eu fiz algumas observações aqui. A disciplina ou correção divina de início gera tristeza. O versículo de número 11 do capítulo 12 de Hebreus. Segundo, o objetivo maior da correção é a restauração e a manutenção da comunhão com o Pai. Versículo de número 10 do capítulo 12, para que participeis da santidade do Senhor, ou seja, comunhão. E
o versículo 32 de 1 Coríntios 11, para que não seja condenado com o mundo, ou seja, permaneça nele. É preciso entender que o Senhor é santo. Quem está comigo, diga amém. Esse ponto aqui é importante, crente. Você tem que aprender. Josemar, você tem que aprender. Portanto, aqueles que com ele se relacionam, principalmente o povo de Deus, a igreja, tem uma relação, principalmente a igreja, o povo de Deus, que tem uma relação de paternidade com Deus e de representatividade, afinal a igreja representa o Senhor na terra, tem a obrigação, nós que fazemos parte da igreja, de sermos santos como Ele é. Deus, Ele tem um padrão. Tipo, qual o padrão de Deus? Santidade. E os seus filhos, os filhos de Deus, têm que ter o mesmo padrão de santidade. Quer ver? 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Pelo Espírito, o apóstolo Pedro diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vou repetir em outra versão. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Ou seja, devido à nossa filiação, à nossa comunhão com Deus, o nosso procedimento tem que refletir Deus na terra. Nos ambientes que nós andamos, nos lugares que nós, nas relações que nós temos, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser tem que ser santa como a de Deus. Portanto, não existe aquela história do crente ser crente santo na igreja. Saiu da igreja, nas relações fora da igreja, com outras pessoas que não são os crentes, aí o palavreado, o vestir, o comportamento, as atitudes, é de um ímpio, é de um descrente, de alguém que não tem comunhão com Deus. Não existe isso. Por isso o apóstolo Pedro ele fala: em toda a vossa maneira de viver, é nos nossos negócios, são dos nossos negócios, são dos nossos estudos, são nas nossas relações como todo, em todo o nosso viver, nós devemos ser santos. E aí ele diz no versículo de número 16: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então veja bem, o que acontece? Por que Deus nos corrige? Porque existe o pecado. E no pecado, o crente, ele se comporta, ele faz, ele toma escolhas que são contrárias à de Deus. E dessa forma, ele desonra o nome do Senhor que ele carrega. Ele desonra o nome da qual ele carrega, e entre os homens, ele dá oportunidade ao incrédulo, ao ímpio, ao mundano, de falar mal de Deus. Deus é blasfemado por causa do comportamento errado, pecaminoso, daqueles que dizem ser filhos de Deus. E aí nós temos que dar uma volta agora, lá num livro que nós iniciamos a leitura, que é de Samuel, 2 Samuel, no capítulo de número 12. Olha o que Deus diz a Davi, que era um escolhido, que era um representante de Deus, ou seja, um adorador, um servo, um filho.
quando Deus está repreendendo Davi, através do profeta Natã. Versículo 14. Mas porque com este feito, qual feito? O adultério e o assassinato de Urias, deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem. Quando eu falo mal de um irmão, de uma pessoa, de um ser humano, eu estou difamando, eu estou caluniando, dependendo do que for a calúnia, a difamação. Mas quando se fala mal de Deus, não é calúnia nem difamação, é blasfêmia, que é falar mal do santo. Então, nesse ponto, eu quero levar vocês a essa compreensão, que por causa dos nossos pecados, o nome do Senhor é blasfemado. Por isso, também, Deus chega para nos corrigir. Há um zelo de Deus pelo nome dEle. Quem está me entendendo, diga amém. O ensino das Escrituras, sabe qual é? Ao invés de darmos ocasião para que os inimigos de Deus blasfemem do nome dEle, é justamente o contrário. É viver de forma santa, é viver de forma digna. Efésios capítulo 4, versículo 1. Viver de forma digna da nossa vocação. E em 1 Pedro 2, versículo de número 12, ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Em outra tradução, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Ou seja, nós devemos viver de forma exemplar, digna da nossa vocação, de forma a santificar o nome do Senhor, para que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Quem pode dizer um amém? Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Amém. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Brilhe a vossa candeia diante dos homens. Como é que brilha, pastor? Aqui nesse contexto é com boas obras, ou seja, um bom testemunho, um viver que glorifique a Deus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 16, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então brilhe a vossa luz. Agora preste atenção, esse ponto aqui também é muito importante. No indivíduo, a disciplina do Senhor produz tristeza, que por sua vez produz arrependimento. Então, para não nos perder, Deus nos coloca em situações difíceis para ver se há um cair em si, um arrependimento. A tristeza gere um arrependimento, porque só no arrependimento a gente consegue deixar o pecado, deixar o comportamento errado, deixar a vida errada. Só no genuíno arrependimento. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 9 e 10. Agora folgo, não porque foste contristados, ou seja, entristecidos, mas porque fostes contristados, entristecidos,
para o arrependimento. Deus nos coloca em situações de tristeza para gerar em nós arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, ação divina, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, aleluia, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então, veja, nós precisamos, em alguns momentos da nossa caminhada, passar por situações que geram em nós tristeza, para que a gente possa fazer aquela reflexãozinha: rapaz, por que eu estou passando por isso? Por que desse sofrimento todo? Por que está vindo isso da minha família? Por que está acontecendo isso no meu trabalho? Por que isso nas minhas relações? Por quê? Porque são nessas horas de reflexão, onde se pergunta, que a gente permite ao Espírito Santo falar conosco. E o Espírito Santo fala, irmão. Ele nos lembra de onde nós caímos. E Ele nos convida a voltar, para não se perder. E quando a gente aceita o convite do Espírito Santo, é gerado em nós o arrependimento. Que o arrependimento é metanoia, é a plena consciência do erro que cometeu, do pecado que cometeu, da ofensa que cometeu contra o Senhor, e a disposição de deixar, de abandonar, de lançar fora o pecado, e de se direcionar para Deus. Isso é arrependimento. Aleluia. Enquanto não há o verdadeiro arrependimento, existe, sabe o que? As desculpas. E o ser humano é especialista em inventar desculpa para ele mesmo. É engraçado que tem umas desculpas que envolvem até o nome do Senhor. Tipo, Deus sabe. Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que eu não sou perfeito. Deus é misericordioso. O Senhor é bom. Envolve até Deus. Quando Deus está esperando dessa vida, dessa alma: Senhor, eu sei que Tu sabes, e eu sei que Tu és justo. E ai de mim, se cair na mão do Deus vivo, porque o meu Deus é fogo consumidor. Ai de mim, se o Senhor decidir me punir pelos erros que eu tenho cometido. Sabe que outra coisa que o sofrimento, a tristeza provoca, além do arrependimento? O temor. E é importantíssimo no processo, sabe por quê? Porque é com o temor que, quando tentado novamente, o crente pensa 1, 2, 3, 4, um bocado de vez. Ele: rapaz, eu sei o que eu passei, pelo erro que cometi. Por isso, Satanás, caspiroto, volta de marcha ré para o inferno. Eu não vou aceitar a tua proposta. Eu não quero passar pelo que eu passei. Isso é temor. Versículo 11 da sequência que nós estamos lendo de 2 Coríntios capítulo 7, vai falar de algumas virtudes que nós ganhamos quando nós somos contristados, entristecidos por Deus. Nós ganhamos, além do arrependimento, temor, irmãos. E aí eu quero voltar lá para Davi. Davi,
eu recebi algo tão forte, irmão, tão forte aqui na hora do louvor. Eita, Jesus. Deus fala, amém? Deus fala. Ele trouxe uma revelação, assim, uma palavra de sabedoria. Porque veja bem, Davi, ele comete esse pecado. E é interessante que o capítulo de número 11 diz que o início do pecado de Davi se dá quando ele deveria ir à guerra, às guerras do Senhor, porque para isso ele foi levantado. Sabe o que é que Davi decide? Eu não vou ficar em Jerusalém. Na primavera do ano seguinte, a época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel. Ele enviou e ele ficou. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Tipo assim, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma direção de Deus, eu tenho uma ordem do Senhor, o meu papai celestial, mas quer saber, eu vou me dar umas férias. Eu não vou fazer o que Deus está me ordenando, eu vou fazer o que eu quero fazer. O que é isso? Pecado. Ele começa a pecar aí. E olha que interessante, preste atenção, porque a palavra de revelação foi essa, ó. Quando Davi, ele deixa de ir à guerra, às guerras do Senhor, ele deixa de levar a luta para o terreno do inimigo, e ele peca, e ao pecar, ele traz as lutas para dentro do seu terreno. É assim que o crente, ele sofre, quando ele deixa de obedecer a Deus, porque quando Deus manda, faz a minha obra, eu te chamei para servir. O crente, ele está sendo enviado, ele vai levar a luta lá para dentro do território do inimigo, como um campeão de Deus, e como um campeão de Deus, ele vai prevalecer, porque Deus é com ele. Mas quando ele diz não, que nem Davi, sabe o que acontece? Ele traz a luta que deveria ser lá no terreno do inimigo para dentro do seu terreno. E foi o que aconteceu com Davi. Davi pecou, assassinou, adulterou. Deus repreende e anuncia a correção: a espada não vai se apartar da tua casa. O que é tua casa? Deixou de ser no território do inimigo a luta e passou a ser na família dele. E aí, crente? Acorda, crente. Aleluia. A palavra de revelação dessa é para o crente ficar assim: oh, glória, aleluia. Gostoso, Senhor. Quem gosta de palavra, né? Quando a gente segue os textos, porque a repreensão, a correção, o anúncio da correção, da disciplina se dá no capítulo 12. Mas quando você olha os outros capítulos que vêm a seguir, começou a correção. E tudo se dá agora em Jerusalém, ou então no âmbito familiar de Davi. A maioria das coisas no âmbito familiar de Davi. Ele deixou de levar a luta para o terreno do inimigo e trouxe a tribulação para dentro da sua família, do seu terreno. Ele disse, deixou de ser o campeão que fez para ser o campeão que sofre o dano. Aminon, seu filho, se apaixona pela meia irmã Tamar e comete pecado. Incesto, aquela relação entre familiar, não é incesto não. É incesto? Incesto. Sem falar que é um tipo de estupro também, porque é um forçar. Punição segundo a lei de Deus, a mesma de Davi, seria de morte. Davi é perdoado pelo Senhor, mas veja,
A criança que nasce da relação com a Betseba, a mulher que ele adulterou, ela morre. Amnon cai com Tamar. Aí temos Absalão. Davi perde o coração do seu filho Absalão. Absalão, meio irmão de Amnon, irmão por inteiro de Tamar. Ele fica revoltado porque o seu pai Davi não corrige Amnon como deveria, segundo a lei. Talvez Davi tinha aquele negócio, rapaz, como assim? Eu também, eu pequei, eu não fui corrigido segundo a lei. Mas só que ele estava sendo corrigido. E ele perde o coração do seu filho Absalão. Desde então Absalão se afasta de seu pai, e ele trama, e ele se revolta, ele usurpa, ele toma o trono do pai. Você já imaginou você ser traído pelo seu filho? Deixa eu abrir uma aspa aqui bem grande, fazer uma pontuação. Um resgate, a gente precisa fazer o resgate de alguns ensinos das escrituras que eles foram perdidos devido à cultura mundana que sufoca alguns ensinos. Um deles foi o que eu falei hoje lá na SDMed sobre fidelidade, sobre lealdade, que envolve honra, enfim. E o outro é a questão do amor do pai. Quando eu pergunto, você já imaginou ser traído por um filho? Absalão usurpou, ele tramou, ele tomou o trono de seu pai. Traído pelo filho. E aí está a minha aspa. Gente, aonde? Aí eu não estou desmerecendo, pelo contrário, eu estou colocando no mesmo nível, equilibrando. Aonde diz que o amor da mãe por um filho é maior do que o amor de um pai pelo filho. Mas você já reparou que na cultura que nós vivemos, o amor do pai é desmerecido, é como se ele não tivesse o mesmo peso, a mesma intensidade, a mesma profundidade, portanto, o mesmo valor do que o amor de uma mãe. Já repararam isso? Mas eu sou pai, eu sei o quanto eu amo as minhas filhas. Aí o mundo, para tirar esse crédito, eles usam o exemplo de pais que abandonaram filhos, que abandonaram esposa. Isso não é o exemplo que é para ser usado. É para ser usado um exemplo daquele que ama, e porque ama, provê, cuida, socorre, protege. Aí eu fecho aspas. Mas eu quero deixar isso bastante claro. Pai ama sim, na mesma profundidade, na mesma dimensão, com o mesmo peso que uma mãe ama. Eu falo por mim, eu andei conversando com alguns papais, eles, é verdade. Você quer ver um homem voltar atrás nas suas decisões? É colocar em risco a vida de seus filhos. Ameaça o homem, dependendo do caráter dele, ele pode me matar, mas ameaça o filho dele, ele recua. Então vamos equilibrar as coisas, viu? Pai também ama, e ama muito os seus filhos, na mesma intensidade que ama uma mãe. E eu estou destacando isso para ressaltar a dor que Davi estava sentindo, a tristeza que ele estava sentindo por causa da traição de seu filho Absalão. Enfim, é uma sequência de tragédias na sua família em Jerusalém. Por quê? Por causa do seu pecado. Mas está Deus corrigindo Davi para que Davi não se perca. Mas como assim, pastor? Se está Deus permitindo, então Deus incitou Amnon a pecar com a sua irmã Tamar. Deus incitou Absalão à rebeldia, ao pecado. Não. Deus, ele não precisa fazer isso. Deus só basta Deus tirar o freio do coração do homem. E permitir Satanás fazer
o que Ele quer. Não entendi. Essa verdade, ela traz revelações. Se Deus tira o freio do coração do homem, ele se esbagaça no pecado, irmão. O ser humano, ele é dominado pelo pecado. Se Deus tira o freio moral dele, um pouquinho que resta, ele fica totalmente pervertido e entregue às piores perversões e comportamentos. Deus tirou um pouco do freio do coração daqueles filhos de Davi e deu no que deu. Deus permitiu a Satanás a seduzir, a incitar, a conduzir, porque quem está no pecado é conduzido pelo diabo mesmo, e deu no que deu. Em outras palavras, eu estou dizendo, meu irmão, aleluia, a tua vida está seguindo um rumo, a tua vida está seguindo um propósito, a tua vida está em Deus, glória, aleluia. Deus tem preservado, Deus tem cuidado do teu coração, aleluia. Deus não tem permitido Satanás fazer o que ele queria fazer na tua vida, com os teus. Adore o Senhor por isso. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas lembre-se, Deus, ele tem um propósito de que? Gerar arrependimento e temor, para não perder, para que não se perca com o mundo, para que participe da santidade dele. Bem, toda essa tristeza, todo esse sofrimento, é lógico, gerou em Davi um coração arrependido, sincero. O salmo que nós mais conhecemos é o salmo de número 51, mas eu quero também ler o salmo de número 40, versículo de número 12. Olha o coração de um homem que reconhece o seu estado de pecado. Ele diz: porque males sem número me tenho rodeado. Que males sem número são esses? As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. É assim que fica alguém que está em pecado, que está caído. Ele não consegue olhar para Deus, ele tem vergonha de Deus. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. É o Davi reconhecendo, é esse meu estado, é isso que o pecado me provoca. Ele me deixa envergonhado de tal forma que eu não consigo olhar para cima. Ele desfalece o meu coração. Por isso, no versículo de número 3, ele diz: digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. É o coração arrependido. E aí ele declara no versículo de número 16: folguem-se e alegre-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado. Davi era pobre, irmão. Ele está falando do estado espiritual dele por causa do pecado. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aí você vai entender que é a partir de um coração arrependido, que reconhece o seu pecado e busca em Deus o perdão, que ele vai começar o Salmo 40 dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. O que é se esperar com paciência no Senhor e depois se alegrar? É Deus ouviu o meu coração arrependido, o meu pedido de perdão, e Ele veio e me tirou desse charco de lodo e me colocou sobre uma rocha. Louvado seja o Senhor.
E quando isso acontece, acontece o que é mais de precioso para a vida do crente. Ele não perde a comunhão com Deus, pelo contrário, ele tem a comunhão com o Pai restaurada. Uou! Eu queria citar mais uma declaração para a gente caminhar para o final. Na verdade, já estou no final. Depois da sequência de fatos que ele sofre por causa do seu pecado sendo corrigido, Davi, ele faz um cântico. 2 Samuel, capítulo de número 22. Eu quero ler apenas 3 versículos. O versículo de número 28, o versículo de número 29 e o versículo de número 30. Ele diz: e o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, a minha luz, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Você sabe o que é um esquadrão? Está falando de um batalhão de soldados inimigos. Ele diz: mas contigo, sim, eu passo pelo meio deles. Pelo meu Deus salto um muro. O que é isso? Contigo eu passo pelo meio de um esquadrão. Você está dizendo: contigo, meu Deus, eu não temo o inimigo, porque quem está no pecado, ele teme o inimigo. Quem está no pecado, ele tem vergonha de Deus, ele tem medo do inimigo, porque ele sabe que o inimigo pode tocá-lo, pode destruí-lo. Mas um coração restaurado, um coração que se arrependeu de verdade, confessou o seu pecado e recebeu do Senhor perdão, ele diz: contigo, Senhor, eu passo pelo meio de um esquadrão, contigo eu salto o muro. Aleluia! Porque tu és a minha luz, tu clareia as minhas trevas. Você entende isso? Oxalá que o Senhor continue trabalhando, que seja assim, que o Senhor continue, sabe, nos colocando em situações que vão gerar em nós tristeza, e da tristeza o arrependimento, porque só com verdadeiro arrependimento existe o liberado perdão, existe a manutenção da comunhão. Nós não nos perdemos na caminhada. Eu estou falando aqui, e possa ser, quem está me ouvindo diga amém. Amém. É muito provável que Deus esteja avisando pessoas, do tipo assim: meu filho, eu estou te dando um tempo, se arrepende, antes que eu vá contra ti e te coloque em situações de dor e de sofrimento. Te arrepende no tempo da longanimidade, para que você não tenha que se arrepender no tempo da correção. É muito provável que Deus esteja falando com pessoas aqui nesse sentido, nesse ponto. Queria te convidar a ficar de pé, se você puder. Quem conhece a história de Davi sabe, e é lógico que eu não poderia deixar de mencionar esse texto, Salmo 51. Eu pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso o Senhor é reto quando me julgares, mas tem compaixão de mim, Senhor. Só um coração arrependido ora assim. Só um coração arrependido ora: Senhor, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me um espírito voluntário, ou seja, alguém, um espírito que vai te servir, te adorar espontaneamente. Aleluia. Deus lhe trouxe nessa noite. E esta é a palavra do Senhor para você nesta noite.